Fala pessoal, não sei se vocês já perceberam, mas sempre que tem alguma notícia negativa, ou às vezes até mesmo inventam uma notícia negativa e atribuem ela aos filhos do Jair Bolsonaro. Porque a culpa é do Eduardo, do Flávio, é do Carlos, porque fizeram alguma besteira, aconselharam mal, enfim, sempre tentam culpar a gente, fazendo com que com isso criem algum distanciamento entre nós e o nosso pai, ou mesmo tentando jogar a população, a opinião pública contra nós. Graças a Deus, a população já está bem ciente das fake news, que a maior propagadora das fake news é exatamente a grande imprensa. Mas eu gostaria de deixar bem claro que está sendo construída uma narrativa para tentar dizer que a nomeação de um novo ministro da Justiça e de um novo diretor-geral da Polícia Federal ocorreria por interesse dos filhos do Bolsonaro, que estariam enrolados em processos ou investigações. Então, deixar bem claro para vocês, não sou réu em nenhum processo, tanto eu, quanto o Carlos, quanto o Flávio. E tampouco estou sob investigação. O que existe é aquela CPMI da fake news, aquele circo armado, onde todas as energias são direcionadas, obviamente, contra mim e a minha família. Afinal de contas, a gente faz parte da família do presidente. E nas palavras, por exemplo, de Marcelo Freixo do PSOL, não basta resistir, tem que destruir o governo Bolsonaro. Eu honestamente acho que nós não temos que resistir ao governo Bolsonaro. Nós temos que destruir o governo Bolsonaro. Esses são os amantes da democracia, Então, só para falar isso, para deixar todos vocês bem calmos, e certamente o presidente fará uma boa escolha, uma escolha que seja da sua confiança, alinhado com a proposta presidencial que foi corroborada com 57 milhões de votos em 2018. Queremos pessoas que estejam à frente da segurança pública, que sejam armamentistas, que não fiquem fazendo média com a esquerda, porque não dá para você ficar fazendo média com quem quer te destruir, não é mesmo? Então é por aí, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus. E você às vezes fica pensando, será por que o pessoal, qual é a motivação que esse pessoal quer derrubar o Bolsonaro? Vamos pensar um pouquinho? Antigamente, o Rodrigo Maia foi presidente durante o período do governo Temer também, e ele não tinha esses embates. Então, quando teve a eleição, o Rodrigo Maia foi reeleito com algo em torno de um pouco mais de 70 mil votos, se não me engano. Muitas das vezes atribuem a ele a independência do Congresso. Não foi o Rodrigo Maia que deu a independência do Congresso, foi Jair Bolsonaro que deu a independência do Congresso. Porque até Jair Bolsonaro, e você pode falar isso tranquilamente, de 1985 para cá, após a redemocratização, nas palavras até de Roberto Jefferson, que é uma pessoa que tem muito mais experiência do que eu, goste você ou não do Roberto Jefferson, ele disse que todos os presidentes fizeram tomar lá da cá para ter uma relação boa com o Congresso. E o Fernando Henrique, na coluna dele desse final de semana, eu não lembro agora qual jornal que foi publicado, ele fala isso com outras palavras. Ele fala que quem não negocia com o Congresso, quem não tem diálogo com o Congresso, que tipo de diálogo? Mensalão? Petrolão? Você lotear diretorias da Petrobras? Ministérios? Então, assim, o Jair Bolsonaro é a única peça, talvez, desse sistema que está dando problema na engrenagem. Se fosse o Haddad, se fosse qualquer outro, eu duvido que não estaria molhando a mão da imprensa, que não estaria fazendo acordos com essa ala podre. E aí é o que a Carolina Detoni acabou de falar. O Bolsonaro ele foi eleito exatamente para isso. Gente, se fosse fácil para fazer, se fosse fácil de fazer, outros já teriam feito. Quando você entra numa luta dessa para romper com o sistema, é claro que vai haver arranhões, ranger de dentes, vai haver feridos no meio do caminho. Isso daí é natural. Não acho você que vai ser um caminho que não é estressante. É estressante, mas a gente só tem duas opções. Ou a gente tem essa vida estressante e tenta de uma vez por todas levantar esse gigante brasileiro, que todo mundo sabe que tem todos os potenciais do mundo, tem mão de obra, tem recursos naturais, é um país tamanho continental, enfim. Ou a gente vai nessa linha para tentar ter um futuro melhor para os nossos filhos, ou a gente vive igual o Cordeirinho, trabalhando até junho para pagar imposto, e os larápios fazendo essas patifarias e roubando o dinheiro público. E entrando agora, Caroline, na questão das MPs que caducaram, pode falar.
a gente tem que falar da questão da CPI, porque esse plano aí que a gente tava, só para seguir essa linha de raciocínio, Eduardo, até o primeiro ano, se a gente, digamos assim, a CPI, se ela for levada a cabo até o ano que vem, e aí eu quero te parabenizar por ter entrado na justiça para tentar derrubar a CPMI das fake news, e eles tentarem dizer que houve manipulação das eleições, caso eles tentem derrubar o presidente pela CPI, tem eleição indireta. E aí quem teria alçado o presidente? Nesse plano aí de reeleição do presidente das casas legislativas, que é um plano que eu acho que vai fracassar, porque agora veio à tona, agora fica muito vergonhoso e feio querer mudar a Constituição no meio de uma sessão remota, e eu acho que o presidente vai vir perdendo força, porque a popularidade dele, do presidente da casa legislativa, né, das casas legislativas. E eu acho que esse plano de reeleição, para mim, foi por água abaixo já. Eu acredito que, principalmente também depois da denúncia feita pelo Roberto Jefferson, ele falou o seguinte, que seria o mandato como presidente da Câmara do Rodrigo Maia, ele dura até o final desse ano, tá, gente? Então, ano que vem, já começa o ano com outro presidente da Câmara. O que, nas palavras de Roberto Jefferson, o Rodrigo Maia está articulando? Ele está articulando para fazer uma alteração da Constituição, isso é feito através da PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, para que o Rodrigo Maia possa se reeleger, coisa que hoje não é possível. Então ele tentaria angariar esse apoio junto a deputados e a senadores para tentar fazer esse plano para a sua reeleição, né? E eu não acredito que e mais à frente também, tirando o presidente e tendo eleição indireta, eu não acredito que o Rodrigo Maia tenha força para conseguir, ele que fez apenas 70 mil votos, que ele consiga retirar o presidente da República, que teve 58 milhões de votos. Vamos lembrar, será que se o Rodrigo Maia fosse candidato a presidente, quantos votos ele teria? Né? Eu só vou lembrar para você uma coisa, de maneira muito humilde e sem soberba. Eu fui eleito com um pouco mais de 1.800.000 votos. Eu tive mais voto do que a Marina Silva, eu tive mais voto do que o Boulos, eu tive só em São Paulo, tá, gente? Mais voto do que o Henrique Meirelles e mais voto do que o Cabo Daciolo. Será quantos votos que o Rodrigo Maia teria para presidente da República nesse momento? Certamente não o suficiente para ser eleito, mas talvez ele se agarre, nessa única tentativa de ser presidente, ele se agarre nessa questão de fazer um golpe através de uma eleição indireta ou impedindo, de alguma maneira, a chapa Jair Bolsonaro-Mourão de continuar no poder. E enganam-se aqueles que... O que eu gostaria de pedir é que, dentro do governo, mais pessoas publicamente, explicitamente, falassem a favor do presidente. Porque aqueles verdadeiros guerreiros não falam só no momento da vitória, falam também nos momentos em que a gente está sob fogo. Ou vocês acham, imaginem vocês, Jair Bolsonaro saindo do poder. Vocês acham como que será a vida de ministros como Sérgio Moro, ou de um ministro como Paulo Guedes? Vocês acham que eles teriam a vida tranquila? Eu acho que dificilmente, né? Isso seria até retirar o Jair Bolsonaro do poder, seria ruim até para os ministros do Bolsonaro. Não adianta, essa galera toda já recebeu um X nas costas, que eles vão ser odiados durante muito tempo. Mas retornando aqui à questão das medidas provisórias que não foram votadas e caducaram, né? Nós temos a medida provisória dos balancetes empresariais, que desobrigaria os empresários a publicar na imprensa os balanços anuais das suas empresas. Isso daí economizaria mais de 1 bilhão por ano para os empresários. Rodrigo Maia caducou. Temos aí a medida da liberdade, a medida provisória da liberdade estudantil, em que você vai permitir a todo estudante, de maneira gratuita, que tenha sua carteirinha de estudante e acesso a cinemas, eventos culturais e etc. Você vai parar também de financiar a Uni, que é uma instituição de esquerda, dominada pela esquerda e antidemocrática. Basta você ver que você não tem como nem às vezes entrar em universidade com uma camisa do Bolsonaro, que você é espancado e cuspido, e a Uni não fala nada com relação a isso, e mesmo que seja numa instituição secundária, em nível médio, também não fala nada sobre isso. Você tem a medida provisória do 13º do Bolsa Família que caducou. Como é que o Rodrigo Maia pode falar que defende os mais humildes, que está preocupado com os mais pobres, se ele deixa caducar a medida provisória do 13º do Bolsa Família? Vocês conseguem entender até onde vai o jogo pelo poder, a vaidade do ser humano? Isso daí, gente, a última pessoa que estão preocupados é com você. A última pessoa.
fazer o certo, não precisa de nada, não precisa do Rodrigo Maia acertar com o presidente, negociar nada. Essa medida chega lá e ele fazer o trabalho dele. Agora, o Rodrigo Maia é um funcionário público, ele trabalha para o povo, pelo menos em tese. Eu, Caroline, quando estava na Polícia Federal, quando chegasse uma ordem de missão para mim e eu não cumprisse essa ordem de missão, sabe o que aconteceria comigo? Eu seria processado por prevaricação. Aí eu te pergunto, será que o Rodrigo Maia não está prevaricando ao não colocar adiante essas medidas provisórias? Ao utilizar as medidas provisórias como moeda de troca, dizer que vai caducar, se não atender às suas negociações, seja lá o que isso signifique? Então a gente está estudando uma maneira de repente, acionar a PGR, o Ministério da Justiça, enfim, algum órgão para... Ele tem o ofício de agir, nesse caso, também. Sim, sim, isso é prevaricação. Então a gente está estudando essa maneira, né? Tenho conversado também com a deputada do Rio de Janeiro, Cristonieto. Além da sessão virtual, ela foi iniciada e no primeiro momento todo mundo elogiou porque realmente o Congresso estava usando a tecnologia para continuar trabalhando. Então no primeiro momento isso foi visto com bons olhos, mas no segundo momento as coisas estão tendo um ritmo muito diferente de um ritmo quando existem as sessões presenciais, né? Então o colégio de líderes, os líderes se reúnem com o presidente, decidem a pauta e depois a pauta vem. Inicialmente era uma pauta apenas consensual e muito tentando trazer o protagonismo para o Congresso Nacional, né? O Rodrigo Maia até recebendo críticas, inclusive eu lembro que o Augusto Nunes foi bem enfático em uma que ele fez, dizendo que o Rodrigo Maia não é o primeiro-ministro do Brasil. A gente lembra daquele tweet da Embaixada da Espanha, de idas do Rodrigo Maia à Europa, se apresentando como uma opção muito mais palatável do que o presidente Jair Bolsonaro, né? Associações dele junto ao embaixador da China, que tem tecido em seu tweet comentários elogiosos a Rodrigo Maia, enfim. E agora a gente se encontra dentro dessa dinâmica e eu acho que o que todo mundo quer saber é sobre essa relação do Rodrigo Maia com a presidência da República, em virtude da live de ontem, feita pelo Roberto Jefferson, o jornalista Oswaldo Eustáquio, que falava ali pela República de Curitiba. Enfim, e aí eu começo perguntando para você, Carolina, qual a impressão que você teve, o que as pessoas estão comentando nas suas redes sociais, você acha que aumentou a rejeição com relação ao Rodrigo Maia, e qual é o tom dessa denúncia trazida pelo Roberto Jefferson? Lembrando que o Roberto Jefferson é uma pessoa que teve 6 mandatos de deputado federal, saiu após ser cassado por ter sido condenado no Mensalão, mas foi o responsável por ter denunciado o escândalo do Mensalão, que até então era só de bastidor. E ele explanou toda aquela teia que envolvia o presidente Lula e, naquele tempo, o José Dirceu tomou para si as denúncias para proteger o presidente Lula. Então, Roberto Jefferson é a pessoa que foi, na minha opinião, certeza, né, o responsável por José Dirceu não ter sido o presidente da República. Mas pode falar aí, Carolina. Então, só dar boa noite para o pessoal, dizer que antes da gente abrir a live, eu abri uma caixinha de pergunta, pedir quais os assuntos que o pessoal gostaria que a gente comentasse. E o assunto que mais ganhou audiência foi com relação a essa live do Roberto Jefferson e com relação à atitude do Maia, as consequências para a atitude dele, que daí você vai comentar. Então, só para resumir para todo mundo, para as pessoas que estão aqui ao vivo com a gente, que agora já passam de 5 mil pessoas, ele falou basicamente que estaria sendo armado um golpe com relação ao presidente Bolsonaro, que ele teria algumas vertentes. Primeiro que o Congresso, né, o Maia, estaria tentando não pautar as questões do governo, as MPs ele ia deixar caducar, pautando só questões da esquerda, do centro da esquerda, fazendo com que o governo não tivesse governabilidade, o que seria um clima favorável para a apresentação de um pedido de impeachment. E que também ele falou, né, que o pedido de impeachment estaria sendo encomendado pelo Maia ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente da OAB, né? E também ele falou da questão do parlamentarismo branco, que desde o ano passado a gente está ouvindo essa conversa e foi realmente tentado em ser implementado com aquela emenda do relator lá, porque o presidente Bolsonaro ele já tem uma discricionariedade sobre menos de 5% do orçamento brasileiro. Se você ainda deixa uma parte para a Câmara ainda falar sobre, o presidente vai ficar sem um poder sobre o orçamento, porque é tudo comprometido, basicamente, né? Bom, o que eu te digo, Eduardo, desde quarta-feira passada eu estava ouvindo já, inclusive, que lideranças políticas de Santa Catarina estariam indo para São Paulo
se reunir com políticos, lideranças políticas que hoje estão fora da política, mas que são nomes de grande peso aqui de Santa Catarina. Teriam ido para São Paulo para fazer uma reunião para falar justamente sobre impeachment e parlamentarismo. Então, isso aí é uma coisa que eu já estava ouvindo falar. E a questão do impeachment sendo encomendado ao OAB também. Então, o que ele falou, para mim, não foi novidade, porque eu já estava ouvindo o boato.